Curso sobre depressão, da anatomia à propedêutica médica e apoios complementares. Módulo 1. Introdução ao curso e ao conceito de depressão. Aula 1. Apresentação do curso. Aula 2. Definindo depressão, diferenças entre tristeza e depressão. Aula 3. Classificações e tipos de depressão. Módulo 2. Anatomia e fisiologia do cérebro na depressão. Aula 4. Anatomia básica do cérebro. Aula 5. O cérebro e suas funções, foco em áreas relacionadas à depressão. Aula 6. Neurotransmissores e depressão, serotonina, dopamina e noradrenalina. Aula 7. Impacto da depressão no cérebro e no corpo. Módulo 3. Causas e fatores de risco da depressão. Aula 8. Genética e depressão. Aula 9. Fatores ambientais e sociais. Aula 10. Trauma, estresse e depressão. Aula 11. Condições médicas e depressão. Módulo 4. Sintomas e diagnóstico da depressão. Aula 12. Sintomas físicos e emocionais da depressão. Aula 13. Propedêutica médica na depressão, entrevista clínica e exames complementares. Aula 14. Escalas de avaliação da depressão. Aula 15. Diagnóstico diferencial na depressão. Módulo 5. Tratamento da depressão. Aula 16. Abordagens terapêuticas para depressão, medicação. Aula 17. Psicoterapia e depressão. Aula 18. Abordagens alternativas e complementares no tratamento da depressão. Aula 19. O papel da família e da comunidade no tratamento da depressão. Módulo 6. Prevenção e promoção de saúde mental. Aula 20. Estratégias de prevenção da depressão. Aula 21. Promoção da saúde mental e bem-estar. Aula 22. A importância do autocuidado na prevenção da depressão. Módulo 7. Conclusão do curso. Aula 23. Revisão geral do curso. Aula 24. Discussão de casos clínicos. Aula 25. Avaliação final e encerramento. Este curso visa proporcionar uma compreensão abrangente da depressão, desde a anatomia e fisiologia cerebral até a propedêutica médica e apoios complementares. Os alunos terão a oportunidade de aprender sobre as causas, sintomas, diagnóstico, tratamento e prevenção da depressão, bem como a importância do apoio familiar e comunitário no tratamento e prevenção da depressão. Aula 1. Apresentação do curso. Bem-vindo ao nosso curso sobre depressão, da anatomia à propedêutica médica e apoios complementares. Este curso foi desenvolvido para proporcionar a estudantes, profissionais de saúde, educadores, cuidadores e qualquer pessoa interessada uma compreensão abrangente desta condição de saúde mental complexa e desafiadora. Nesta primeira aula, vamos apresentar a estrutura do curso e o que você pode esperar aprender ao longo dos próximos módulos. 1. Introdução e objetivos do curso. Este curso é composto por 7 módulos, cada um explorando diferentes aspectos da depressão. Nosso objetivo é cobrir uma ampla gama de tópicos, desde a anatomia e fisiologia do cérebro na depressão, passando pelas causas e fatores de risco, até os sintomas, diagnóstico, tratamento e prevenção da depressão. Esperamos que você, ao final deste curso, seja capaz de compreender a complexidade da depressão e como ela afeta o cérebro e o corpo. Identificar os principais sintomas da depressão e entender como é feito o diagnóstico. Conhecer as diferentes abordagens de tratamento para a depressão, incluindo medicamentos, terapias e apoios complementares. Reconhecer a importância da prevenção e promoção da saúde mental. 2. Metodologia. Cada aula do curso será apresentada por meio de uma combinação de palestras em vídeo, leituras recomendadas, discussões em grupo e testes de autoavaliação. Também teremos estudos de caso para proporcionar uma compreensão mais profunda das experiências individuais com depressão. 3. Expectativas. Esperamos que os participantes do curso se envolvam ativamente nas discussões, compartilhem suas perspectivas e experiências e estejam abertos para aprender com os outros. Este é um espaço seguro para fazer perguntas, expressar suas ideias e, acima de tudo, aprender. Na próxima aula, entraremos no coração do curso, começando com uma discussão sobre o que é a depressão e como ela se difere da tristeza comum.
Esperamos que você esteja tão animado para começar esta jornada de aprendizado quanto nós estamos para ensinar. Lembre-se, o conhecimento é a chave para a compreensão e a compreensão é o primeiro passo para a empatia e o apoio eficaz. Então, vamos começar. Aula 2. Definindo depressão, diferenças entre tristeza e depressão. Olá a todos! Bem-vindos à aula 2 do nosso curso sobre depressão. Hoje, vamos discutir o que é depressão e como ela se difere da tristeza comum. 1. Definindo depressão. A depressão, conhecida clinicamente como transtorno depressivo maior, é uma condição médica séria que afeta como a pessoa se sente, pensa e age. Ela causa sentimentos de tristeza ou perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas. Isso pode levar a uma variedade de sintomas físicos e emocionais, incluindo a dificuldade para dormir, perda de energia, baixa autoestima, dificuldade em concentrar-se, e pensamentos de morte ou suicídio. 2. Depressão versus tristeza. É importante distinguir a depressão da tristeza. A tristeza é uma reação humana normal a situações de perda, luto ou desilusão, e geralmente passa com o tempo ou em resposta a mudanças positivas na vida. A depressão, no entanto, é persistente. Os sentimentos de tristeza intensa, desesperança e falta de interesse ou prazer nas atividades cotidianas duram mais de 2 semanas e podem persistir por meses ou até anos. A depressão pode afetar significativamente a capacidade de uma pessoa funcionar em casa, na escola ou no trabalho. 3 tipos de depressão. Existem vários tipos de depressão, incluindo transtorno depressivo persistente, também conhecido como distimia, transtorno bipolar, depressão pós-parto, transtorno afetivo sazonal, entre outros. Cada um deles tem características específicas, que discutiremos mais adiante neste curso. 4. Conclusão. Entender a diferença entre a tristeza e a depressão é crucial para o diagnóstico e tratamento adequados. A tristeza é uma parte normal da experiência humana, enquanto a depressão é uma condição médica que requer tratamento profissional. Na próxima aula, vamos explorar mais profundamente os diferentes tipos e classificações da depressão. Obrigado por sua atenção e participação, e nos vemos na próxima aula. Lembre-se, se você ou alguém que conhece está lutando contra sentimentos de depressão, é importante procurar ajuda profissional. Você nunca está sozinho e sempre há ajuda disponível. Aula 3. Classificações e tipos de depressão. Olá novamente e bem-vindo à aula 3 do nosso curso sobre depressão. Hoje, vamos explorar os diferentes tipos e classificações da depressão. 1. Classificações da depressão. A depressão é classificada de acordo com a duração, a severidade dos sintomas e a presença de características específicas. As classificações mais comuns são: depressão maior, caracterizada por um humor deprimido ou perda de interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades, por pelo menos 2 semanas. Depressão persistente, distimia uma forma crônica de depressão, onde os sintomas são menos severos, mas persistem por um longo período, geralmente 2 anos ou mais. Transtorno depressivo devido a outra condição médica. A depressão é diretamente causada por outra condição médica, como hipotireoidismo ou doença de Parkinson. 2 tipos de depressão. Existem vários tipos de depressão, cada um com características específicas. Aqui estão alguns dos mais comuns. Transtorno bipolar, anteriormente conhecido como depressão maníaca, é caracterizado por episódios de humor extremamente elevado, mania, alternados com episódios de depressão. Depressão pós-parto, uma forma de depressão que pode ocorrer após o parto, caracterizada por tristeza profunda, ansiedade e exaustão que podem interferir com a capacidade da mãe de cuidar de si mesma ou de seu bebê. Transtorno afetivo sazonal, tais uma forma de depressão que geralmente ocorre durante os meses de outono e inverno, quando há menos luz solar. Transtorno depressivo pré-menstrual, TDPM, uma forma severa de síndrome pré-menstrual, SPM, onde os sintomas de depressão ocorrem uma semana antes do início do período menstrual e desaparecem após o término do período. 3. Conclusão. A depressão é uma condição complexa com várias classificações e tipos. Cada tipo de depressão tem suas próprias características e requer um plano de tratamento específico. Na próxima aula, vamos mergulhar na anatomia e fisiologia do cérebro na depressão. Lembre-se,
se você ou alguém que você conhece está lutando contra a depressão, é importante procurar ajuda profissional. Há uma variedade de tratamentos disponíveis, e a recuperação é possível. Nos vemos na próxima aula. Aula 4. Anatomia básica do cérebro. Hoje, vamos mergulhar na anatomia básica do cérebro, estabelecendo assim uma base para entendermos como a depressão afeta este órgão vital. Introdução à anatomia do cérebro. O cérebro humano é um órgão complexo composto por várias partes, cada uma com funções específicas. Ele é dividido em 3 partes principais: o cérebro anterior, ou prosencéfalo, o cérebro médio, ou mesencéfalo, e o cérebro posterior, ou rombencéfalo. 2. Cérebro anterior. O cérebro anterior é composto pelo tálamo, hipotálamo e os hemisférios cerebrais, que incluem o córtex cerebral. Este último é dividido em 4 lobos: frontal, parietal, occipital e temporal. Cada lobo tem funções específicas, como o processamento sensorial, controle motor, percepção, memória, linguagem e funções executivas. 3. Cérebro médio. O cérebro médio, ou mesencéfalo, é responsável por funções como visão, audição e controle motor. Ele contém estruturas como os colículos superiores e inferiores e a substância negra. 4. Cérebro posterior. O cérebro posterior inclui o cerebelo e a medula oblonga. O cerebelo ajuda a coordenar o movimento voluntário e a manter o equilíbrio e a coordenação, enquanto a medula oblonga controla funções vitais, como a respiração e a frequência cardíaca. 5. Sistema límbico. O sistema límbico, apesar de não ser uma divisão principal do cérebro, é vital para nossa discussão sobre depressão. Ele é responsável pelas emoções, memória e comportamento. Ele inclui o hipocampo, amígdala, hipotálamo e várias outras estruturas. 6. Conclusão. A anatomia do cérebro é complexa e cada parte desempenha um papel crucial em nosso funcionamento diário. Na próxima aula, vamos nos concentrar especificamente nas áreas do cérebro que são afetadas pela depressão e como elas se relacionam com os sintomas experimentados pelos indivíduos com esta condição. Lembre-se, se você ou alguém que você conhece está lutando contra a depressão, é importante procurar ajuda profissional. A compreensão da anatomia do cérebro pode ajudar a desmistificar a depressão e levar a tratamentos mais eficazes. Nos vemos na próxima aula. Aula 5. Como a depressão afeta o cérebro. Bem-vindo à aula 5 do nosso curso sobre depressão. Hoje, vamos focar em como a depressão afeta o cérebro e suas funções. A depressão e o cérebro. A depressão é uma doença biológica que envolve certas partes do cérebro, especialmente aquelas que regulam o humor, o pensamento, o sono, o apetite e o comportamento. Mesmo que a causa exata da depressão não seja conhecida, acredita-se que uma combinação de fatores genéticos, bioquímicos e ambientais esteja envolvida. 2. Alterações neuroquímicas. Os neurotransmissores, substâncias químicas que permitem que os neurônios se comuniquem entre si, desempenham um papel crucial na depressão. Os 3 principais neurotransmissores envolvidos são a serotonina, a norepinefrina e a dopamina. Pessoas com depressão podem ter alterações nos níveis desses neurotransmissores. 3. Alterações estruturais. Alguns estudos sugerem que certas áreas do cérebro podem ser menores ou menos ativas em pessoas com depressão. Essas áreas incluem o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento crítico e a tomada de decisões, e o hipocampo, que está envolvido na formação de memórias. 4. Sistema límbico e depressão. Como mencionado na aula anterior, o sistema límbico, que regula as emoções e a memória, também é afetado pela depressão. A amígdala, por exemplo, que é responsável pela resposta emocional, pode se tornar hiperativa em pessoas com depressão. 5. Conclusão. A depressão é uma doença complexa que envolve várias partes e funções do cérebro. Compreender como a depressão afeta o cérebro é crucial para o desenvolvimento de tratamentos eficazes e para desmistificar a doença. Na próxima aula, vamos explorar os fatores de risco e as causas da depressão. Lembre-se, se você ou alguém que você conhece está lutando contra a depressão, é importante procurar ajuda profissional. A ciência está avançando rapidamente e há esperança para todos que sofrem de depressão. Nos vemos na próxima aula. Aula 6.
Fatores de risco e causas da depressão. Bem-vindo à aula 6 do nosso curso sobre depressão. Hoje, vamos abordar os fatores de risco e as possíveis causas da depressão. 1. Fatores de risco. Os fatores de risco para a depressão são variados e podem incluir uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos. Alguns dos mais comuns incluem histórico familiar de depressão ou outros transtornos de saúde mental. Experiências de vida traumáticas ou estressantes, como abuso físico ou sexual, a morte de um ente querido ou um divórcio. Certas condições médicas, como doenças crônicas, insônia ou doenças do cérebro. Uso de certas medicações ou drogas. 2. Causas da depressão. A causa exata da depressão não é conhecida, mas acredita-se que seja uma combinação de vários fatores. Genética. A depressão pode ser mais comum em pessoas cujos familiares também têm a condição. Bioquímica. As alterações nos neurotransmissores do cérebro podem contribuir para os sintomas da depressão. Ambiente. A exposição ao abuso, à pobreza, à violência ou à negligência podem tornar uma pessoa mais suscetível à depressão. 3. Fatores de risco psicológicos e de personalidade. Além disso, certos traços de personalidade e condições psicológicas também podem aumentar o risco de depressão. Isso inclui ter baixa autoestima, ser excessivamente dependente, autocrítico ou pessimista, ou ter um transtorno de ansiedade ou transtorno de estresse pós-traumático. 4. Conclusão. A depressão é uma condição complexa que pode ser causada por uma combinação de fatores genéticos, bioquímicos, ambientais e psicológicos. Compreender os fatores de risco e as causas pode ajudar a identificar aqueles que estão em maior risco e a desenvolver estratégias de prevenção e tratamento eficazes. Aula 7. Sinais e sintomas da depressão. Bem-vindo à aula 7 do nosso curso sobre depressão. Hoje, vamos abordar os sinais e sintomas comuns da depressão. 1. Sintomas emocionais. Os sintomas emocionais da depressão são os mais conhecidos e podem variar bastante entre os indivíduos. Eles incluem sentimentos persistentes de tristeza, ansiedade ou vazio. Sentimentos de desesperança ou pessimismo. Irritabilidade. Sentimentos de culpa, inutilidade ou impotência. Perda de interesse ou prazer nas atividades que antes eram apreciadas. Pensamentos de morte ou suicídio, ou tentativas de suicídio. 2. Sintomas físicos. A depressão também pode causar uma variedade de sintomas físicos, incluindo fadiga ou diminuição de energia, dificuldade em dormir, acordar muito cedo ou dormir demais, alterações no apetite ou peso, perda ou ganho de peso não intencional, dores ou desconforto físico sem causa aparente, como dores de cabeça ou dores musculares. Problemas de concentração, memória ou tomada de decisões. 3. Sintomas em crianças e adolescentes. Em crianças e adolescentes, os sintomas de depressão podem aparecer de maneira diferente. Eles podem ter dificuldade em expressar seus sentimentos verbalmente, em vez disso, podem se queixar de dores de estômago ou cabeça, se recusar a ir à escola, agir com raiva ou se isolar. 4. Conclusão. A depressão é uma doença séria e debilitante que afeta a maneira como uma pessoa se sente, pensa e age. Se você ou alguém que você conhece está experimentando qualquer um desses sintomas, é importante procurar ajuda profissional. Na próxima aula, vamos explorar as opções de tratamento para a depressão. Lembre-se, a depressão é uma condição tratável e a recuperação é possível. Nos vemos na próxima aula. Aula 8. Tratamentos para a depressão. Bem-vindo à aula 8 do nosso curso sobre depressão. Hoje, vamos discutir as várias opções de tratamento para a depressão. 1. Terapia psicológica. A terapia psicológica, também conhecida como psicoterapia ou terapia da fala, é uma abordagem comum para tratar a depressão. Isso pode incluir terapia cognitivo-comportamental, TCC, que ajuda as pessoas a identificar e mudar padrões de pensamento negativos, e terapia interpessoal, TIP, que se concentra em melhorar as habilidades de relacionamento. 2. Medicamentos. Os medicamentos antidepressivos são frequentemente usados para tratar a depressão.
Eles trabalham para equilibrar os neurotransmissores no cérebro que afetam o humor e as emoções. Existem várias classes de antidepressivos, incluindo inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ISRSS, inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina, IRSNS, e antidepressivos atípicos. 3. Terapias biológicas. Para casos de depressão resistente ao tratamento, outras terapias biológicas podem ser consideradas. Isso inclui a terapia eletroconvulsiva, ECT, em que correntes elétricas são passadas pelo cérebro para afetar a atividade cerebral, e a estimulação magnética transcraniana, EMT, que usa um campo magnético para estimular certas áreas do cérebro. 4. Estilo de vida e remédios caseiros. Além dos tratamentos tradicionais, mudanças no estilo de vida também podem ajudar a aliviar os sintomas da depressão. Isso pode incluir exercícios regulares, uma dieta saudável, sono adequado, redução do consumo de álcool e evitar drogas recreativas. 5. Conclusão. A depressão é uma condição séria, mas tratável. O tratamento mais eficaz é geralmente uma combinação de terapia psicológica, medicamentos e mudanças no estilo de vida. O mais importante é lembrar que a ajuda está disponível e a recuperação é possível. Na próxima aula, vamos abordar estratégias de prevenção e autocuidado para a depressão. Lembre-se, se você ou alguém que você conhece está lutando contra a depressão, é importante procurar ajuda profissional. Nos vemos na próxima aula!